bom dia, Curitiba, bom dia, meu estado do meu Paraná, bom dia, meu Brasil, falando de Curitiba para o mundo. Eu, Alexandre Domingues, estou chegando para apresentar até às 10 horas da manhã o programa Alô Paraná, um programa que vai ao ar diariamente, segunda a sexta, aqui na Rádio Paraná Oficial. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão conectados aqui na nossa rádio e queria mandar um abraço a você, minha amiga dona de casa, você minha amiga trabalhadora, você meu amigo trabalhador, você meu vovô, você minha vovó, você jovem, você que está indo em casa se preparando para ir trabalhar, você que vai trabalhar aí a partir das 9 horas da manhã, você que já está trabalhando, você que está nas ruas indo trabalhar, você aí tem o meu bom dia. Eu quero também desejar o meu bom dia a você jovem que já está acordado, estudando, você que estuda à tarde, você que estiver me ouvindo agora, que estuda de manhã, faz o seguinte, entra na sala de aula aí, porque você está matando aula. E se estiver dentro da aula ou ouvindo o programa, desliga o rádio. Eu não quero a tua audiência se você estiver dentro da aula. Porque muita gente escuta a gente lá dentro, principalmente meu filho e os amigos dele. Esse recado é direto, porque esses dias meu filho falou assim, pai, meus amigos lá, eu disse, como teus amigos ouviram? É horário de aula, como é que vocês estão ouvindo o meu programa? Então eu não quero mandar abraço para aluno nenhum que nesse momento estiver dentro da sala de aula e estiver me ouvindo. Queria mandar um abraço muito especial aí, confirmação de audiência do Marcão, quero mandar um abraço para o Murilo, para a Dani, que estão nos ouvindo, sintonizados lá em São Paulo, em Campo Limpo, grande Campo Limpo, um grande abraço. Queria mandar um abraço para o Alexandre, lá de Guarulhos, que está nos ouvindo também, ao Marcelo Mota, lá em João Pessoa, na Paraíba. Queria mandar um abraço à galera da C3 Company, que está nos ouvindo lá em Serra, no Espírito Santo. Também mandar um abraço ao Alexandre, mais um Alexandre nos ouvindo lá em Porto Alegre. Também um abraço ao Fernando Falkenbach, lá em Toledo, lá a cidade vizinha de Cascavel, no oeste do Paraná. Também mandar um abraço muito especial a Josiane Mota, que daqui a pouco estará a partir das 10 horas da manhã com o programa Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Também quero mandar um abraço ao Cícero, queria mandar um abraço também a todo o pessoal lá que está nos ouvindo neste momento da assessoria de Cristina Grêmio, o pessoal aí que está nos ouvindo aí diariamente lá no comitê da rua Benjamin Constant, número 67, lá no centro de Curitiba. Um grande abraço lá ao Nivaldo Ramos, um abraço ao Erickson, a toda essa galera aí que está nos ouvindo. Um grande abraço. E daqui a pouco eu vou mandando um abraço aí para as outras pessoas. Queria mandar um abraço ao Milton Gudla, em qualquer canto da cidade que você esteja, Milton, um grande abraço. E hoje nós estaremos aqui em nossos estúdios, já estamos com ele, Gustavo Bastos, ele que é gerente executivo regional Sul, ele que é da Câmara do Comércio Brasil-Índia, ele que com certeza hoje estará aí falando conosco aos microfones da Rádio Paraná Oficial. Nós vamos falar um pouco sobre cultura, a parte cultural da Índia, sobre a parte da economia da Índia. Ele vai nos contar um pouco qual que é o trabalho, porque muita gente escuta, né, Gustavo, assim, porque é Câmara de Comércio, o que faz também uma Câmara de Comércio? Isso a gente vai trazer aos nossos ouvintes. Eu quero falar para você que é uma alegria muito grande contar com a sua presença aqui nos estúdios. E agora vem aí Gustavo Bastos, e eu quero desejar aí primeiro uma ótima terça-feira para você e te desejar um bom dia, Gustavo. Bom dia, Alexandre, obrigado pelo espaço aí que a Rádio Paraná Oficial está cedendo para a Câmara Índia-Brasil, para a gente falar um pouquinho mais dessa relação. Não é Brasil-Índia, é Índia-Brasil. É Índia-Brasil. Para a gente falar um pouco mais dessa relação bilateral entre esses dois países, para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo nesse momento. Gustavo, para a gente falar, vamos falar um pouco sobre a Índia, né? A Índia, que é um país gigantesco, né? A Índia hoje eu acho que é o segundo ou terceiro maior país do planeta Terra, né? Em população, a Índia, na verdade, já ultrapassou a China. Já. Meu Deus. E hoje já é a maior população mundial. Já se consolidou aí como a quinta economia mundial nesses últimos anos, né? Para você ter uma ideia, o PIB hoje da Índia ela chega próximo à casa dos 4 trilhões de dólares, que isso dá mais uma vez e meia do que nós temos aqui no Brasil. Em termos de crescimento, a Índia, ano passado, cresceu quase 8%, que é mais do que o dobro do que o Brasil vem crescendo aí nos últimos anos.
E é uma economia diversa que tem se consolidado bastante aí nos últimos anos. E o que a gente tenta fazer como Câmara é justamente aproximar um pouco esse mundo da nossa realidade também, para facilitar essa relação econômica entre os dois países. Gustavo, me conta uma coisa. A Índia hoje, né, que muitas pessoas, né, quando você pega e você tenta visualizar a Índia, né, o que você visualiza a Índia, né? As pessoas criam, né, aquela mística, né, aquela coisa assim, aquela coisa assim dos sonhos, né? São os indianos andando com aqueles, não são com aqueles mantos, né? Não são vestidos, né? As pessoas com turbantes. Conta um pouco para nós sobre a comunidade indiana, como que eles vivem, do que eles vivem, qual é o nome da capital da Índia. Fala um pouco para nós sobre a Índia, antes de nós falarmos aí sobre o relacionamento Brasil-Índia. A gente tem que entender um pouco para falar um pouco da história da Índia, a gente tem que entender essa parte cultural bastante forte. A Índia sempre foi dividida, o que eles chamam de castas, né? Que é o que define a sociedade indiana. Essas castas, elas são passadas hereditariamente, então a determinação social e sua posição social na sociedade, ela é determinada justamente por essas castas, né? Inicialmente ela começou como 4 castas, isso eu estou falando de bastante tempo atrás. Hoje você tem aí mais de 3.000 castas, né, que foram se subdividindo e crescendo também, e isso tem um impacto direto na estratificação e na definição da sociedade como um todo, né? Tem a questão de você não se relacionar entre castas. Obviamente que essas castas, ao longo do tempo, elas geraram privilégios e deveres que algumas tinham acesso e outras não tiveram acesso. Isso tem mudado ao longo do tempo. Inclusive a Constituição, ela não prevê mais essa divisão de castas, mas ainda hoje ela é presente, tanto que o próprio Congresso, né, a Índia é um país, é uma república parlamentarista. O Congresso, ele prevê justamente assentos para um grupo de castas menos favorecidas, vamos dizer assim, para eles que também tenham representatividade na política. Para quem não sabe o que é castas, explica para o nosso ouvinte o que é castas. A castas é um nome que se dá justamente a uma definição de sua posição social, vamos dizer assim, né? E como eu falei, isso é passado hereditariamente. Então você já nasce fazendo parte daquela casta. Você não tem como você ter uma mobilidade, por mais sucesso que você tenha, seja financeiro, seja acadêmico, você não ascende e você não consegue ter uma mobilidade ali dentro de caixas. Isso é, como eu falei, que é uma coisa hereditária. Você vai nascer dentro daquela posição social e vai permanecer assim, e os seus filhos também vão permanecer assim. Isso é algo histórico na Índia, mas como eu falei, a questão dos deveres e privilégios que algumas castas tinham anteriormente, hoje isso tem diminuído, para que a maior parte da sociedade também tenha acesso à educação, a negócios, a financiamento, a esse tipo de coisa que faça com que você tenha uma progressão aí na sua vida. Qual que é a principal receita hoje da Índia? A Índia, ela tem uma economia, como eu falei, bem diversa, mas ela se baseia em 3 pilares, né? Vamos dizer assim, de setores que eles consideram os mais estratégicos hoje, que seriam o agronegócio, por uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim, né? A gente está falando aí de uma população de quase 1,5 bilhão de pessoas, é bastante gente. Tem a indústria farmacêutica, que é muito forte, muito presente lá. A Índia é considerada cada vez mais como uma farmácia no mundo. Ela hoje é o terceiro maior fabricante em volume farmacêutico no mundo. E o outro setor importante também, que o governo considera como um desses 3 pilares, é o setor de tecnologia, né? Isso ultimamente tem sido muito ligado ao setor de defesa.
A Índia se encontra ali numa posição, vamos dizer assim, geopolítica tensa, então eles hoje tentam aliar um pouco essa tecnologia à área de defesa, né? Esse setor de tecnologia para eles também é muito importante, representa praticamente aí 8% do PIB deles, então é um setor que tem muitas mentes que trabalham nisso, eles têm um estímulo do governo muito grande, então a gente está falando aí também de um país que na média ele é mais de 4 vezes melhor educado do que o povo brasileiro na média geral, como ensino que eu estou falando. Então é um país que se destaca basicamente por esses setores. Falando um pouco aí do agronegócio, a Índia, apesar deles não consumirem carne bovina por uma questão religiosa, mas eles são o maior fabricante de leite no mundo atualmente. Então esses setores, como eu falei, são os pilares da economia, os setores mais estratégicos que o governo procura desenvolver com outros países, mas você tem aí diversos outros setores que se destacam, como eu falei, por ser um país, também como o Brasil, de dimensão continental, mas a gente está falando de um país que tem uma população 7 vezes maior do que a nossa, né? Então é imprescindível que você também consiga desenvolver outros setores para atender essa economia de forma geral. Qual é a língua hoje mais utilizada na Índia? A língua mais usada são 2 línguas, vamos dizer assim, oficiais que eles consideram, que é o hindi e o inglês, né? Mas eles têm uma infinidade de dialetos de outras línguas, mas são essas línguas que são consideradas oficiais pelo governo. Capital da Índia? Nova Delhi. Nova Delhi. Lógico, a Índia, com todo esse tamanho, com toda essa estrutura, a Índia, só com o PIB dela, já mostra realmente a força que esse país tem no planeta, né? Hoje, pelo que o Gustavo nos falou, a Índia hoje é o maior do planeta em tamanho de população, e eu acho que geograficamente a Índia também se torna o maior país do mundo, né? Ou não? Não, geograficamente, em termos de território, não, mas está entre os 10 maiores países, sim, mas tem uma densidade populacional relativamente alta, né? Como eu falei, são quase 1,5 bilhão de pessoas, você está falando aí quase 1/3 da população, né, mundial, 1/3 não, mais 20% pelo menos da população mundial. Então é um país que enfrenta também problemas diversos, como o Brasil. A gente tem, obviamente, um país desse tamanho, ele tem uma desigualdade social também bem presente, bem marcante, mas o governo indiano tem procurado, justamente nessas relações bilaterais com outros países, tentar diminuir isso em termos de planejamento. Eles têm um planejamento econômico bem definido para os próximos anos, e o nosso trabalho aqui é justamente tentar desmistificar um pouco essa relação, para mostrar para as empresas o que a gente pode fazer em termos de trabalho e ajudar as empresas que tenham interesse aí em fazer negócio com a Índia. Gustavo, por ser um país tão grande, né, e por ser um país que tem vários frontes de trabalho, de emprego, lógico, aquilo que você acabou de falar, não temos como falar que um país desse tamanho não vai ter uma desigualdade social e econômica, né? Mas hoje as pessoas, né, hoje, por que eu trouxe essa matéria hoje para o ar e fui tanto insistir com que você viesse para você falar? Porque todo mundo pega e fala de China, 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 e esquecemos das outras potências mundiais. E hoje uma das maiores potências mundiais é a Índia. E a Índia, que muitas pessoas, aquilo que eu já falei no início, muitas pessoas
criaram uma imagem da Índia como se fosse o país do ouro, como se fosse o país da riqueza, como se fosse... E a Índia não é falado tanto que nem a China, mas hoje a Índia, ela tem uma quantidade muito grande, aquilo que o Gustavo falou, é 7 vezes maior que o Brasil, isso porque o Brasil já é um país populoso, é um país hoje que dentro da agricultura, do agronegócio, fica sempre em segundo lugar, vindo atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que tem 350 milhões de habitantes, e o Brasil, que tem 220, 230 milhões de habitantes. Então, ainda dá 100 milhões de diferença Brasil e Estados Unidos. Mas os Estados Unidos sempre foi considerado a maior potência internacional. Com a vinda da China, com essa importação violenta que eles fazem, a fabricação de produtos mais baratos, a China é utilizado como referência em grande população. E agora a gente traz esse dado que a Índia hoje é maior populacionalmente que a Índia é maior que a China. O trabalho, o emprego na Índia, ele é tão explorado quanto na China ou não? Essa relação trabalhista, ela não é igual vamos dizer assim, a relação trabalhista chinesa, né? A Índia tem uma média salarial ainda considerada baixa, mas a questão dessa relação trabalhista, vamos dizer assim, ela é mais bem resolvida do que a China. E essa questão de você estar sempre com os olhos voltados para a China, isso é interessante porque quando a gente fala em exportação brasileira, a gente sempre pensa primeiro na China, que obviamente é um mercado muito importante, mas a Índia tem se apresentado como uma alternativa interessante, justamente porque não só pela questão de mercado interno que eles têm a oferecer. Para você ter uma ideia, hoje a Índia tem uma classe média de mais de 300 milhões de pessoas, ou seja, a gente está falando aí de 1,5 Brasil praticamente, isso sem contar a classe C e D, que tem ascendendo aí nos últimos anos, que isso eles ainda nem conseguiram mensurar o potencial econômico que essas classes vão oferecer nos próximos anos. Então, e obviamente um mercado interno muito forte. A China, que você tinha mencionado anteriormente, ela tem algumas particularidades em relação, especialmente ao jogo geopolítico que pode estar se desenhando novamente nos próximos anos, né? Dependendo das eleições americanas, quem vencer, esse jogo pode ficar ainda mais difícil, mais estratégico. A China não é uma república totalmente aberta, né, politicamente falando, então isso também é uma parte sensível nos negócios. A Índia se mostra mais favorável nesse sentido também para você estabelecer relações comerciais. Então, assim, são características que tornam a Índia um país muito, muito interessante para você buscar fazer novos negócios. Obviamente que eles têm as características próprias de negociação, tem esses setores mais estratégicos, como eu falei, mas é um país que, como o Brasil, é parecido em determinadas coisas também, e eles precisam de muitas coisas que o Brasil tem a oferecer, né? A gente tem uma característica muito forte do agronegócio, e aí falando especificamente do Paraná, que tem uma área, uma produção agrícola muito diversa e muito importante, não só no Brasil, mas também nessa questão de exportação, e é algo que tem que ser explorado, deve ser explorado, e a gente recomenda aí que o mercado indiano tem muito a oferecer também nesse sentido. Gustavo, então, hoje, para quem não sabe, a Índia, ela se posiciona no mercado como uma das grandes potências no planeta, no ramo comercial, né? Todo mundo, eu estou falando aqui, a gente quis fazer uma comparação sobre Índia, China, que são, eu acho que os dois países juntos,
eles trazem aí praticamente 40% da população mundial, os dois países juntos. Se colocar a Rússia, chega nos 50%. Então, entre China, Índia e Rússia, a gente está falando em 50% da população mundial. E hoje a Índia é assistida por muitos players comerciais no planeta como uma das grandes opções comerciais do mundo. E hoje mostrando ser um possível, disputando aí entre Estados Unidos e China, como uma grande potência mundial no meio comercial. E esse relacionamento é muito importante que a Índia tem feito com o Brasil, esse relacionamento, essa Câmara. Fala um pouco para nós como funciona esse relacionamento entre Brasil e Índia, esse relacionamento entre os governos, né, o governo brasileiro, o governo indiano, aquilo que você falou, muita coisa pode mudar a partir da eleição dos Estados Unidos, aquilo que eu estava brincando ontem, né? A gasolina está um preço aqui no Brasil até talvez as eleições desse final de semana. Mas também as coisas aqui no Brasil podem ser mudadas drasticamente após de novembro, após as eleições americanas. Se entrar o Trump, o petróleo pode disparar para cima, pode despencar, o dólar pode despencar, o dólar pode disparar. A gente realmente está numa situação que os Estados Unidos ainda determina um pouco, muito, eu acho que, desse setor financeiro do planeta Terra. Mas a China vem com uma opção muito grande e eu vejo que hoje a Índia ela está abrindo os olhos do mundo para enxergar um novo mercado, um novo país e é muito interessante que o Brasil, mais uma vez, o Brasil aí consegue, junto com um país de muita importância, uma super importância no mercado internacional econômico, fazer essa parceria. E agora eu queria, Gustavo, que você nos contasse, né? Antes de falar para você nos contar, eu quero falar ao ouvinte que está entrando agora, o ouvinte que está começando a nos acompanhar neste momento, eu queria que você, ouvinte, soubesse aqui que nós estamos com o Gustavo Bastos, ele que é gerente executivo, ele que Regional Sul da Câmara Índia Brasil, aqui falando aos microfones da Rádio Paraná Oficial. Gustavo, então nos conte um pouco sobre essa relação e como que funciona uma Câmara de Comércio. Esse negócio, por exemplo, Brasil-Índia. Por tudo que você falou, a Índia é 7 vezes maior que o Brasil. A Índia não precisa do Brasil. Vamos falar o português, é o Brasil que precisa da Índia. Fala para nós aí quais são os interesses da Índia pelo Brasil e os interesses do Brasil pela Índia. Falando um pouco especificamente sobre a Câmara de Comércio Índia-Brasil, ela já funciona há mais de 20 anos. Ela inicialmente começou em Belo Horizonte e hoje ela está mais concentrada em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, e começou a fazer um movimento de expansão aí principalmente nesse ano, com a abertura de novos escritórios, né? Hoje a gente tem essa Regional Sul, eu fico sediado aqui em Curitiba, mas como o próprio nome diz, a gente pretende atender toda a região sul, que estrategicamente é bem importante para a gente também nos próximos anos. Eu sou o gerente executivo, nós temos o diretor da Regional Sul, que é o Fernando Silva. Ele tem uma indústria farmacêutica aqui em Curitiba, que ele já importa insumos da Índia já há bastante tempo, então já tem essa relação de longa data com a Índia. Ele já era conselheiro da Câmara de Comércio e sempre lutou para que a gente tivesse um escritório aqui, e isso acabou acontecendo agora no segundo semestre desse ano. E o que a gente tenta fazer é desmistificar, como eu tinha falado inicialmente, um pouco desse universo de negócios entre os dois países. A gente busca oferecer, de acordo com determinados setores
estratégicos ou negócios que a gente identifica que tenham sinergia com a economia indiana, fazer uma aproximação entre empresas brasileiras e indianas. E hoje a gente conta, como eu falei, com esse escritório em Belo Horizonte, conta com um escritório no Rio, temos esse escritório aqui em Curitiba, responsável pela região sul. Estamos também aí em vias de abrir um escritório em Cuiabá, no Mato Grosso, e temos um escritório hoje já físico também em Nova Delhi, com 2 pessoas lá. Isso facilita bastante a comunicação entre a nossa Câmara especificamente e o mercado indiano, justamente por termos pessoas presentes lá hoje, que tem uma proximidade, não só essa possibilidade de se aproximar de empresas indianas, mas a gente faz um trabalho muito forte com a Embaixada Brasileira lá, que tem feito um trabalho muito bom, muito elogiável, e a gente justamente tenta fazer essa aproximação de acordo com o interesse. Seja se você busca um consumidor final para o seu produto, seja se você busca matéria-prima para produzir um produto, trazer insumos da Índia. A gente sempre gosta de falar que não existe um lado que a balança comercial tem que pender, não importa se você quer exportar o seu produto, se você quer importar insumos da Índia, o que a gente visa é justamente proporcionar um ambiente de negócios favorável. Ela é uma Câmara que hoje ela conta com cerca de 100 associados, e a gente é um ambiente voltados para negócios, assim, comparado a outras câmaras que existem por aí. A gente é muito focado em negócios, tanto que a gente tem uma seleção, vamos dizer assim, em termos de empresas que têm o interesse em fazer negócios com a Índia. A gente faz uma avaliação porque uma associação de uma empresa que busca se associar a uma câmara, ela gera expectativa, e se essa expectativa não for cumprida, ela vai acabar gerando uma frustração no nosso associado, e é isso que a gente não pretende. Então, ela é muito voltada para negócios. A gente tenta fazer com que esse ambiente, nessa relação bilateral, ela seja vamos dizer assim, que ela seja efetiva, ela seja, que a gente cumpra aquilo que a gente quer proporcionar para o nosso associado, independentemente, como eu falei, do que ele está buscando, seja um mercado consumidor, seja um distribuidor no mercado indiano, ou se ele pretende trazer matéria-prima ou insumos para fabricar o seu produto aqui no Brasil. Gustavo, muitas pessoas elas devem estar perguntando nesse momento, né? A Índia, país 7 vezes maior que o Brasil, o PIB maior que o do Brasil, tudo que o Brasil, as suas riquezas que o Brasil tem a oferecer ao planeta, principalmente o agronegócio, que mais o Brasil manda para fora. Qual o interesse hoje do Brasil com a Índia e o interesse da Índia com o Brasil? O que chama mais atenção? Porque muitas pessoas nem sabem, né? Às vezes, da Índia, né? O que a gente via da Índia? Né? O que a gente vê que chama interesse? Né? Porque quando você comprava um tênis, antigamente ele vinha na etiqueta escrito assim, made in não sei o que, made in Xangai, made in Pequim, até made in Índia. A gente vê que existe também, né? Você falou desse mercado, né? O que interessa à Índia, o nosso país 7 vezes menor que eles, e o que interessa ao Brasil? Qual que é o principal interesse? Hoje a gente, obviamente, se destaca bastante ainda a questão do agronegócio, vamos dizer assim, em relação ao que a gente exporta para a Índia, e especificamente falando aí óleo de soja, açúcar, são 2 itens que se destacam bastante, mas a gente consegue ainda também, por uma questão de um traço de economia nossa, a gente ainda é exportador de petróleo. A Índia ainda é importador de petróleo também. Ela não tem uma produção muito alta, mas ela tem uma base de refino grande.
E por ter essa base de refino considerável, a gente acaba também importando muitos produtos químicos da Índia. A gente tem uma importação ainda considerável de maquinário indiano, e como eu falei, a questão de produtos farmacêuticos e insumos farmacêuticos é bem considerável também. Então eu citaria esses setores como, vamos dizer assim, os principais. O Brasil exporta, dentro daquilo que eu falei, muito óleo de soja, a produção de madeira também a gente consegue ter uma certa relevância para o mercado indiano, por uma questão que eu falei de necessidade, né? A Índia não tem ainda a capacidade de se autoabastecer, falando de uma população aí de quase 1,5 bilhão de pessoas, então obviamente a necessidade de trazer alimentos de outros lugares ainda é relevante. Então seriam esses aí os produtos que mais se destacam nessa relação bilateral entre os dois países. E da mesma forma o Paraná. O Paraná também a gente tem aí como principais produtos o próprio óleo de soja, o açúcar e os produtos químicos, né, que a gente tem uma exportação considerável para lá, principalmente através do Porto Paranaguá, a própria produção aqui na refinaria, e como produtos importados, aí produtos químicos já de segunda ou terceira geração, vamos dizer assim, bastante combustíveis minerais ainda, e alguma coisa relacionada à indústria automotiva, peças e insumos que sejam utilizados na indústria automotiva, que também é bem forte aqui. Então seriam esses os principais produtos que a gente está falando para o mercado paranaense específico. A balança comercial hoje entre o Paraná e a Índia, ela bate na casa aí dos 12 bilhões de dólares, que é bastante significativo. O Paraná hoje, para você ter uma ideia, ele é o segundo país mais relevante na balança comercial aqui do Brasil. Então, não é à toa que a gente abriu um escritório aqui, buscando a aproximação dessas empresas paranaenses e outras empresas da região sul com o mercado indiano. Na Índia, para quem não sabe, quem está nos ouvindo nesse momento, né, talvez não tenha conseguido lembrar de algo, né, que seja muito famoso, que chame muita atenção na Índia, mas a Índia é responsável hoje também por um movimento muito grande do turismo, né? A Índia, através dos seus festivais de cinema, através da sua música e através também do seu principal, eu acho que o principal, né, ponto turístico da Índia é o Taj Mahal, né, que tem músicas, né, eu lembro de Jorge Benjor cantando a música Taj Mahal. Então, vamos falar um pouco, Gustavo, sobre o turismo na Índia e o que isso significa para a arrecadação hoje desse país tão populoso, esse gigantesco país que é a Índia. A gente percebe que o turismo, vamos dizer assim, a procura pelo turismo na Índia ainda é muito pequena, é muito incipiente, né? Da mesma forma que acontece ao contrário. A gente tem uma população, como eu falei lá, pujante em termos econômicos, tem uma população de classe média com esse desejo de viajar, de comer melhor, e a gente não tem hoje um planejamento muito bem definido em relação e nem uma propaganda muito forte, que o Brasil, um país, obviamente, que é um destino turístico com muito potencial, mas ele também não conseguiu ainda atingir o mercado indiano da forma como deveria. Recentemente, o embaixador da Índia esteve aqui para um evento na Federação das Indústrias, na FIEP, um evento internacional,
E ele falou, eu conheci Foz do Iguaçu há pouco tempo, eu tenho certeza que qualquer indiano teria interesse em conhecer Foz do Iguaçu, mas eu não vejo nenhuma propaganda relacionada a isso. E da mesma forma, inclusive nós temos associados empresas de viagem relacionadas à viagem, e é um trabalho que a gente também tenta fazer para mostrar um pouco do potencial que a Índia tem a oferecer nesse sentido. A gente percebe mais um turismo, vamos dizer assim, econômico do que propriamente de lazer. A Índia, ela, pelo tamanho do país e por ter setores, como eu falei, que se destacam no mundo, ela tem uma quantidade de feiras voltadas para determinados setores que são muito grandes. Então, isso é uma outra coisa que a Câmara faz também, que é uma organização do que a gente chama dessas missões, justamente para acompanhar e dar suporte a essas feiras. E aí sim você acaba fazendo um turismo de forma tradicional voltado para o lazer. Mas ele ainda é muito incipiente perto do potencial que ele pode gerar. É um país muito diverso, é um país que tem uma cultura muito abundante, como você falou. Não é só o que a gente via em Caminho das Índias, obviamente, mas aquilo ali também caracteriza um pouco da população indiana. Mas foi importante, né, a novela Caminho das Índias, até para que um pouco da cultura... Para trazer um pouco exatamente. Por causa dos templos hindus, né, que são milhões espalhados pela Índia. Ali falou um pouco de tudo, né? Falou aquela questão das castas que a gente tinha abordado inicialmente, falou a questão do que eles chamam de Dalits, ou que são os inválidos, que seria a parte mais desfavorecida da sociedade. Eles falaram bastante sobre religião, obviamente, né? A gente, apesar de eu não ter falado sobre isso, o hinduísmo, ele é praticado por mais de 1 bilhão de pessoas hoje na Índia. 1 bilhão? Praticamente 1 bilhão e 200 milhões de pessoas praticam o hinduísmo como religião principal. Isso quase o país inteiro. É praticamente o país inteiro. Isso influencia, inclusive, bastante também na eleição, né? A gente teve recentemente uma reeleição, na verdade, do primeiro-ministro do Modi, Narendra Modi. Está indo para o terceiro. É um país democrático, na verdade é a maior democracia do mundo. Isso, né? Eu queria chegar nesse ponto da democracia, porque ninguém fala da parte política da Índia, né? Todo mundo fala das outras partes, mas todo mundo esquece. Todo mundo fala da Coreia, todo mundo fala da China, dos Estados Unidos, da Europa, mas a parte política na China é a verdadeira democracia. É o país mais democrático, aquilo que o Gustavo está falando aqui agora, é o país mais democrático do mundo. E isso é muito bacana, porque a ideologia política é que também faz com que a Índia hoje seja um dos maiores potenciais econômicos do mundo, a parte política da Índia, né? Só para as pessoas terem uma ideia do potencial, nessas últimas eleições, mais de 900 milhões de pessoas estiveram aptas a votar. O voto lá ele não é obrigatório, mas existe tradicionalmente, um povo indiano é comprometido e sempre muito presente nas votações. Então, são eleições que têm algumas peculiaridades, elas são feitas em regiões, geralmente não de forma simultânea, então ela acaba se alongando aí por algumas semanas. Esse ano, mais de 600 milhões de pessoas compareceram para votar, então para você consolidar toda essa votação também demora um tempo, e como eu falei, acabou sendo eleito pela terceira vez consecutiva o primeiro-ministro Modi, que é muito ligado à religião do hinduísmo. Isso tem um impacto sim na forma como é enxergada essa relação entre política e religião. Gustavo, por você estamos falando de política, né?
a política ela que rege, né? Que nem o Gustavo falou, a maior parte, né, mais de 90% da população, 85% da população, é uma população que ela exerce o hinduísmo, né, que é a principal religião do país. Mas engraçado o seguinte, né, que a Índia ela tem um diferencial do planeta, que a religião ela proíbe, né, ela proíbe não, pela religião, o álcool, a bebida alcoólica, ela é proibida no país, né? Na verdade, no hinduísmo nem tanto. Nem É tanto. porque boa parte da população indiana, ela é também islâmica. Então, Ela é islâmica ela também. tem uma parte considerável, mais de 100 milhões de pessoas hoje praticam o islamismo. Porque lá quando fala em poucos números é milhões. Tudo lá é superlativo, Tudo né? é milhões. Tudo lá é superlativo. Praticamente é um dos 3 maiores, para usar uma palavra talvez que não seja muito apropriada, mas um dos 3 maiores assentamentos islâmicos no mundo hoje está na Índia, justamente pela essa quantidade de pessoas que praticam o islamismo. Então, obviamente que isso gerou ao longo da história alguns conflitos, mas isso também tem uma influência, como eu falei, na questão das eleições, mas falando do hinduísmo, não necessariamente a população não tem essa questão em relação ao álcool, à bebida, inclusive através da nossa Câmara, algumas empresas de alimentos e bebidas tiveram recentemente numa das missões que a gente organizou, e é um mercado, sim, que pode ser explorado também. Agora vamos falar um pouco sobre as curiosidades da China, da Índia. A Índia ela traz hoje como seu animal principal, né, que é considerado o animal da Índia, é o tigre de Bengala. E que muitas pessoas aprendem sobre o tigre de Bengala dentro das escolas, dentro dos grandes centros educacionais, mas esse animal, dentro das escolas, ele não era tão falado que ele era da Índia. E o tigre de Bengala, hoje, ele é considerado como como é que eu posso dizer, se até fugiu a palavra, ele é considerado como um animal de estimação da Índia, né, o tigre de Bengala. Nós temos também outra curiosidade, que são os ratos, né? Existe na Índia também o templo para ratos, né? Então a Índia tem as suas curiosidades e é muito bacana, né? Porque na Índia tudo isso é visto como uma certa naturalidade. No Brasil não seria visto como uma certa naturalidade. E agora eu quero falar um pouco sobre a população da Índia no Brasil, né? Um país que a gente fala que tem a sua riqueza, que tem as suas particularidades, que tem as suas curiosidades. Hoje a população da Índia no Brasil, né, os indianos no Brasil, quanto isso significa em percentuais em comunidades estrangeiras dentro do nosso país? Assim, Alexandre, honestamente eu não tenho esses números para te quantificar a população indiana aqui no Brasil. Mas o que a gente tem percebido, sim, é um aumento na questão da procura desse intercâmbio. Uma coisa importante é o intercâmbio cultural e intelectual, que a Índia gosta bastante de promover. Eles gostam muito dessa ideia, dessa troca de tecnologia intelectual entre os países. Então você tem a presença de empresas indianas hoje já no Brasil, uma delas muito forte aqui no interior do Paraná, que emprega aí mais de 2.000 pessoas, e estão com um projeto de expansão para praticamente dobrar esse número de trabalhadores lá. Mas para você ter uma ideia desse intercâmbio, recentemente
a gente assessorou a missão do governador, que acabou resultando na vinda dos supercomputadores a serem instalados nas universidades estaduais aqui do Paraná. E como retribuição, teve um evento aqui na Fundação Araucária, que é ligada ao governo do estado. Nós recebemos aí uma missão de 6 ou 7 indianos, cientistas, que vieram fazer justamente não só a consolidação para trazer essas tecnologias desses supercomputadores para as universidades estaduais, que serão assim de extrema relevância, mas para justamente fazerem aí um tour entre essas universidades para ver o que pode ser feito em termos de troca intelectual e tecnológica entre instituições brasileiras e indianas. Então, mesmo que a gente não tenha uma população hoje que a gente seja muito significativa comparada a outros países que tradicionalmente já têm aqui estabelecidos uma população mais forte, como recentemente a própria população libanesa, que a gente viu o movimento por conta da guerra no Oriente Médio, mas existe essa troca constante desse capital intelectual entre os países, e eu acho que isso tende a aumentar. Outra coisa que pode contribuir bastante, ano que vem vai ter uma troca no comando dos BRICS, do bloco dos países emergentes, do qual Brasil e Índia fazem parte, e quem vai assumir a cadeira da presidência vai ser o Brasil, né? E certamente isso também vai ajudar a contribuir bastante para a relação bilateral desses países. Gustavo, são exatamente, estamos chegando às 9 horas, são 8 horas mais 59 minutos, antes de nós encerrarmos. Agora eu queria fazer aquelas brincadeiras de curiosidades, né? Aonde o Brasil tem mais brasileiros na Índia ou tem mais indianos no Brasil? Eu acredito que hoje você deva ter mais brasileiros na Índia, mas eu não tenho certeza. Isso é só um sentimento. Só um sentimento. É só um sentimento, mas eu não tenho essa certeza não. Não tenho. Mais turismo da Índia no Brasil, mais turismo do Brasil para a Índia? Eu acho que mais turismo no Brasil para a Índia. A Índia hoje é considerada por muitos, né, muito forte no cinema. O cinema da Índia é um cinema maravilhoso, já ganhou muitos festivais pelo mundo e é considerado maior no cinema que o Brasil, né? Agora eu vou te trazer essa informação, talvez, lógico, você também, eu vou te trazer algumas informações que talvez você não saiba, porque você é mais da parte comercial, de Brasil e Índia, mas hoje a Índia, ela ganha também do Brasil na parte de conquistas do cinema, né? A Índia também é fabricante de perfume, para algumas pessoas que não sabem, todo mundo fala em França, Itália, os perfumes, né? Mas hoje os perfumes indianos, eles ocupam o terceiro lugar no mundo, com as suas fragrâncias indianas, que chamam muita atenção pelo planeta. As roupas indianas, hoje, elas são consideradas por algumas pessoas como joias de guarda-roupa, porque são roupas tecidas à mão e muitas delas com fios de ouro, e o ouro sendo também um produto bem mais barato na Índia que no Brasil. Essa é uma das riquezas da Índia também, é a parte de ouro, né? Tanto que naquela novela que a gente estava falando, Caminho das Índias, que tinha a participação da Giovanna Antonelli, que é a nossa grande atriz aqui no Brasil, e ela desfilava, né, nessa novela com as joias indianas e também com, a gente não chama nem de roupa, né, que aquilo não é uma roupa, né, aquilo são vestimentas de alto nível, né. E hoje você encontra, né, pessoas em Curitiba, pessoas no resto do Brasil que vão até a Índia, e uma das coisas que as pessoas trazem da Índia são
as vestimentas, as roupas indianas, que são roupas maravilhosas. E, Gustavo, eu quero deixar à sua disposição a Rádio Paraná Oficial, à disposição da Câmara de Comércio Brasil-Índia, ou Índia-Brasil. Eu sempre falo Brasil-Índia, porque eu não sei onde que eu vi, CBBI. O que eu entendi? Que era, CCBI, que era Câmara de Comércio Brasil-Índia. Só que agora que eu vi que é Índia-Brasil. O que era aquele CCBI? Câmara de Comércio Brasil-Índia? Não sei se existe outra câmara nesse sentido, mas o nosso é CCIB. IB. CCIB. O que você estava falando sobre as roupas, a seda, dois produtos que também são muito famosos indianos são o cachemir, né, que é fabricado na região da Caxemira, que também é sempre muito procurado quando os brasileiros vão lá. E a seda indiana também é considerada uma das melhores do mundo. Inclusive, nesse momento, isso aí eu posso falar porque já é de domínio público, a Fundação Araucária, junto com a Associação Brasileira da Seda, está na Índia e a gente, como Câmara, deu um apoio logístico para eles também, e eles fecharam um acordo para justamente estimular mais esse mercado, para trazer mais tecnologias, novas tecnologias em relação à seda para o Brasil, para a produção desse material aqui no Brasil também. E então são outros dois produtos aí que se destacam no que você falou na parte de vestimentas. E eu também queria agradecer pelo convite, mais uma vez, obrigado aí pelo convite da rádio e disponibilizar esse espaço para a gente. Eu posso dar o último recado só? Você pode dar o último recado, depois eu quero te fazer a última pergunta, então, que faltou essa pergunta que eu queria te fazer, é o seguinte: as pessoas falam na Índia, na parte do turismo. Se o brasileiro hoje colocar no seu calendário conhecer a Índia, ele não vai encontrar lá só o Taj Mahal. São os pontos turísticos principais da Índia? Tem diversos templos, né, pela característica da religião, do hinduísmo, e você tem diversos templos, fora o Taj Mahal, tem alguns que até algumas pessoas consideram que são tão bonitos quanto. O Taj Mahal, obviamente, é o mais conhecido, mas você tem outros templos, você tem a parte natureza também, aí você pode já fazer como é que se diz, uma pré-viagem, porque no norte da Índia você ali vai ter os Himalaias já para acesso ao Nepal, que também é bastante procurado por conta do budismo, né, da religião. Então existe aí outros pontos a serem explorados. Obviamente que isso, como eu falei, merece e precisa ser melhor divulgado aqui. A Câmara auxilia também, como eu falei, nesse sentido, porque nós temos associados dedicados a esse ramo de viagens. Então, sem dúvida, eu acho que é algo que tem muito a crescer ainda para o nosso conhecimento. O Nepal, que é um dos lugares mais bonitos do mundo. Exatamente. Assim, nós conhecemos, nós brasileiros, através de Glória Maria. Ela era apaixonada, uma das maiores jornalistas que o nosso Brasil já teve, uma das maiores jornalistas do mundo, e ela falava: o Nepal é um pedaço do paraíso. E com certeza a Índia vem se mostrando a cada ano que se passa como uma das grandes potências no mundo, e hoje passou a China em população. Então, também faz parte de a maior parte hoje do nosso planeta em população é a Índia. Lembrando que, se pegar Índia, China e Rússia, nós falamos aí em metade da população do planeta Terra. Gustavo Bastos esteve aqui conosco hoje, falando um pouco aí sobre das curiosidades da China.
Gustavo, eu queria, da Índia, eu queria te convidar para que você tivesse novamente aqui conosco, mas aí para a gente falar não tão mais tecnicamente da Índia, aí para nós falarmos um pouco mais sobre a religião, pegar mais eu vi que você conhece a Índia de trás para frente, de frente para trás, a cultura, falar sobre o comércio, daí a gente dá falar de cada mercado da Índia, no mercado profissional, a gente falar sobre o mercado do emprego na Índia, a gente falar sobre a burocracia para ir, o brasileiro, por exemplo, eu quero morar na Índia. A gente sabe que deve ser menos burocrático da pessoa que quer morar nos Estados Unidos. Lógico, a Índia não precisa de mão de obra, é claro, com a população do tamanho que tem, mas eu acredito que sempre há realmente o interesse dos dois lados, ou para vir trabalhar da Índia no Brasil, ou para trabalhar do Brasil na Índia. Então, fica aí mais esse convite aí para você. E também, a partir de hoje, eu vou começar a colocar aqui umas músicas indianas na nossa programação, porque eu acho que é muito importante que a cultura da Índia ela seja também lembrada por nós brasileiros. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Alexandre. Eu só queria deixar aberto aí quem quiser entrar em contato com a Câmara de Comércio Índia Brasil. Nós também faremos um evento internacional com apoio da FIEP, da Federação das Indústrias aqui do Paraná, no dia 27 de novembro, que se chama Fazendo Negócios com a Índia. Já temos a presença confirmada do cônsul indiano brasileiro, aqui no Brasil, perdão, e vai ser um evento que nós vamos trazer empresários associados à Câmara, empresários indianos que já trabalham aqui no Brasil também, para justamente mostrar um pouco desse ambiente de negócios entre os dois países, e vai ser, sem dúvida nenhuma, um evento de uma relevância muito importante para o calendário aqui do Paraná. E a Rádio Paraná Oficial estará lá, dia 27 de novembro, fazendo a cobertura desse evento. Já deixo o convite aí para vocês, se vocês quiserem fazer a cobertura, certamente estarão lá. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Qual que é o arroba hoje, o arroba da Câmara do Brasil Comércio nas redes sociais? Você pode procurar por Câmara de Comércio Índia Brasil ou Índia Brasil Chamber of Commerce, desculpa. Isso é só para quem fala inglês, né? Para quem não fala inglês, para quem é brasileiro raiz que não fala inglês. Mas pode procurar por Câmara de Comércio Índia Brasil, que vai aparecer o nosso site lá. E em Curitiba, tá em qual bairro da cidade que está? Nós ficamos aqui na Água Verde. Hoje a gente, pelo pouco tempo, a gente está instalado junto a essa empresa farmacêutica que eu tinha mencionado, do nosso diretor regional aqui, mas a gente está na Água Verde. Eu fico parte fora, parte dentro, porque eu tenho feito as visitas institucionais importantes para aproximar e mostrar um pouco mais do nosso trabalho, mas é só procurar pelos nossos canais oficiais aí que tem como entrar em contato comigo. A Câmara Índia Brasil está em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande, Curitiba, Nova Delhi e Mumbai. Parabéns aí. Exatamente. Para todos vocês. Desejo aí que só venha a crescer essa parceria entre a Índia e o Brasil e que vocês venham sempre trazer para o conhecimento dos nossos ouvintes aí o trabalho que vocês têm feito. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e espero que você retorne. No dia 27 de novembro estaremos lá. A gente aguarda vocês lá para fazer essa cobertura e agradeço mais uma vez o espaço. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Vamos ao breve intervalo e já voltamos com mais notícias, músicas e informações aqui. Esse é o programa Alô Paraná, eu, Alexandre Domingues, vou até às 10 horas da manhã com vocês, trazendo aí, com certeza, informações e principalmente hoje nós estaremos falando sobre a política, no setor político, trazendo o segundo turno de informações
de São Paulo, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba e das outras principais capitais do Brasil. Vamos ao breve intervalo e já voltamos. Bom dia. Legal. Um complemento feito para você Vocês que tem que dizer. Foi, mas o cara manda, hein? Excelente. Você não pipocou em nenhuma pergunta. É que teve algumas perguntas que eu ia te fazer, que eu disse assim, eu não vou fazer, porque eu ia sair. Mas como ele começou a falar bastante da Índia, o interessante era também pegar alguns pontos que não tava... É que foi uma Eu não global. tenho. Você conhece a Índia? Não, ainda não. Foi uma global. Pessoalmente, não. Foi uma global. Mas o interessante seria até fazer um programa. Fazer um programa